Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui o Iago Cavalcante, que é um multiempresário. Você tem quantas empresas hoje, Iago? Atualmente são 18. 18 empresas. E a gente vai ter uma conversa aqui para você que quer empreender, para você que quer conhecer um pouco mais sobre a área médica, para você que quer ter essa performance. Esse podcast é para você. Iago, começa contando um pouquinho mais. Da onde surgiu essa vontade sua de empreender? Cara, assim, surgiu de uma área que, vamos dizer assim, eu não tinha capacidade técnica para passar num concurso público, né? Em Brasília, assim, a pessoa fala assim, eu nunca quis ser funcionário público. Não, eu não tinha essa opção. Eu tinha um TDAH muito forte, eu não conseguia me concentrar dentro da aula, então sempre tive aquela dificuldade de aprendizado, e eu tô falando isso há 20 anos atrás. Então, eu falei, cara, concurso público eu sei que eu não vou passar, minhas notas não chegavam nem perto disso, e aí eu fui trabalhar na carreira privada. E eu comecei a trabalhar na carreira privada, só que, paralelo a isso, eu mexi com evento. Uhum. Eu fazia festa, então eu tinha meu próprio negócio, né, também. E aí o que aconteceu? Eu trabalhei para os outros um tempo e tinha meus próprios negócios. E eu rendia muito melhor nos meus próprios negócios. Só que na época eu nem abria CNPJ, era assim. Hoje o nível de conhecimento que você tem para você abrir uma empresa é muito melhor. Então assim, fazia festa, ganhava um dinheiro, aí fui montando. Aí eu tive uma primeira empresa minha que foi uma banca de revista que foi dos meus pais. Tive a experiência de ter meu primeiro funcionário muito novo, porque meu pai, assim, banca de revista, quando eu tive, era um negócio que já estava morrendo. Uhum. Não era algo que estava bombando e tudo mais. Já tinha vindo a internet, o supermercado já começou a vender revista, e a banca de revista ela começou a virar uma lanchonete. E fui eu que fiz essa transição na empresa do meu pai, através de um plano de negócio que a gente fez. E aí eu falei, cara, isso que eu quero pra minha vida. Por quê? Eu não tenho ninguém ali mandando em mim, que era aquela ideia, né? E eu consigo montar o meu negócio. Tive minha empresa, durante 6 meses eu fiz a banca de revista ter uma performance muito boa. Pra você ter ideia, a gente tá falando de 2006, eu sou um pouquinho ruim de data assim, né? Você tinha quantos anos, você Tinha lembra? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Então são 18 anos atrás, falei 19. Aham. E aí eu falei, cara, eu já ganhei naquela época R$ 2.600. Um salário mínimo. Nossa. Eu lembro que assim, um salário mínimo era R$ 220, Meu 240. Deus. Eu não vou lembrar exatamente o valor que era, Aham. mas eu lembro que eu ganhei vários salários mínimos. Eu lembro que não tinha nem banco. Eu abria assim e falava, meu Deus, eu tô rico. Eu lembro que era bem assim, eu terminava o mês e eu falei, cara, eu posso comprar tênis, posso comprar roupa, posso comprar muita coisa. E aí você vai ganhando gosto pelo dinheiro, né? Eu falo que um bom empreendedor, primeiro ele é um bom vendedor. Depois ele vai aprender sobre Sim. gestão, depois ele vai aprender sobre marketing, depois ele vai aprender sobre várias coisas. Mas ele tem que aprender a lidar com não, ele tem que aprender várias coisas. Tive a banca de revista, meu pai, em uma certa época da banca de revista, eu recebi um convite para viajar para o Rio de Janeiro. Falei, pai, cuida da banca para mim durante um tempo, quando eu voltar eu reassumo. Meu pai pegou e falou para mim, se você viajar, quando você voltar a banca é minha. Falei, meu pai nunca vai fazer isso, esse negócio tava largado aqui, foi eu que peguei. Viajei, voltei, meu pai falou, não te avisei. Sou filho de militar, meu pai é militar. Meu pai falou assim, a minha palavra não faz curva, eu te avisei. Aí eu falei, eu não preciso de você. Eu já tenho dinheiro. E na época eu tinha R$ 10.000 guardado. Acho que era 10, 12 mil reais, não vou lembrar exatamente a quantidade. Falei, vou montar minha primeira empresa sem depender disso. Montei minha primeira loja de suplemento chamada Quality Life. Primeiro mês eu tinha maltodextrina só. É um suplemento que hoje ninguém nem usa. Porque era muito caro. Pra você ter ideia, era uma loja de suplemento muito pequena. E aí eu chamei 2 amigos, montamos um negócio, ali foi meu primeiro erro, né? Não tinha gestão, não tinha processo. O que eu montei a loja de suplemento? Pensando o seguinte, Lucas. Todos os meus amigos malham, todo mundo toma whey protein, creatina e maltodextrina. O que eu vou fazer? Vou montar uma loja de suplemento. Fiz uma conta de Excel. Tenho 300 amigos. Se cada um comprar um whey, uma creatina e um suplemento, eu vou faturar tanto. A minha margem de lucro vai ser tanto, eu tô rico. Eu falei, vou ganhar mais dinheiro que a banca de revista. Moral da história, quantos amigos meus compraram na minha empresa? Poucos. Zero. Eu chegava na casa dos meus amigos, que tinha um whey protein de outras lojas, eu ficava puto. Olha, falar, filho da mãe, cara, por que esse cara não comprou? Não era isso, eu não tinha maturidade suficiente pra entender que eu precisava fazer marketing, né? Mas eu fui vendendo na raça, ainda consegui ganhar um dinheiro. Eu falo que eu fali, mas eu não fali devendo, não falei nada. Simplesmente eu cheguei no momento e falei assim, não quero isso pra minha vida. Fecha. Eu lembro que eu fiquei com whey protein pra, 3 anos dentro de casa. Nossa. Porque dividiu entre os sócios. Eu disse, não vale a maior, acho que eu tinha 40%, um outro sócio 40%, outro 20%. Dividiu entre a gente. Falei, cara, não quero isso, vou trabalhar pros outros. Foi a primeira vez que você quebrou. Vamos dizer assim, quebrar que não é que eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei com estoque, né? Ainda fiquei, era Cinta Six na época, os Whey Protein, mas foi um baque, assim, na minha vida. E aí eu fui trabalhar para outras pessoas, eu tive, assim, a minha vida, se eu resumir ela pra você, eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu fazia evento, eu trabalhava no Conselho Federal de Contabilidade, e aí eu trabalhava na NBN Contabilidade. Então, eu trabalhava em 3 lugares e fazia faculdade. Então, a minha vida, ela sempre foi um marco de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas ali foi que surgiu, né? Porque eu acho que quando você tem gosto pelo dinheiro, você fala, cara, o melhor jeito de você ganhar dinheiro é empreendendo. E aí foi que deu aquela virada de chave. Entendi, excelente. Uma outra dúvida aqui, Iago. Nessas empresas que você falou que tem 18, certo? Você tem alguma favorita?
Todas você tem o mesmo apreço, a mesma Cara, não é o atenção? mesmo apreço que a gente vai dizer assim. Porque quando você fala que você tem uma favorita, quer dizer que você vai dedicar mais tempo a ela. Aham. Eu sempre sou do ditado que assim, empresa é um CNPJ, o que me interessa são as pessoas que estão dentro dessa empresa. Uhum. Você fala assim, pô, Iago, eu gosto mais de uma empresa, eu gosto mais de um negócio. Eu gosto da empresa que roda sozinho. Se ela depende de mim, ela deixa de ser uma que eu não quero ter no meu quadro. Ah, essa empresa ela é muito boa, mas ela depende 100% do Iago. Ela não serve pra estar comigo. Porque eu não tenho tempo pra conseguir dar aquela atenção mega especial na empresa. Para pra pensar, são 18 empresas. Se eu passar 2 dias dentro de cada empresa, eu não consigo visitar elas dentro do mês. Uhum. Então, eu preciso que a empresa ela nasça, tenha processos, sistema de venda e marketing muito rápido. Depois que ela está gerando caixa, eu falo, olha, tá ótimo. Aí a gente começa o trabalho dentro dela. Quais são os pilares mais importantes para você para poder montar uma empresa, para saber se aquele teu negócio é viável? Eu vou te trazer meu exemplo, por exemplo. Vou te trazer meu exemplo. São 3 pontos que eu analiso bastante. Primeiro, a margem. Se a margem estiver interessante, vale a pena. Segundo, é a capacidade de gerar uma grande onda de procedimento, de fazer em alta escala, que para mim é fantástico. E a terceira é me gerar recorrência. Então, se numa empresa tivesse esses 3 pilares, para mim já me interessa. E para você, você tem alguma... Você falou 3 pilares muito importantes. Primeiro, ela tem que ter margem, que o produto pode ser sensacional, mas se ele for ruim, não é isso. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito com o João Adib é vender em escala. Eu ainda não sei fazer isso com maestria. Tanto que eu gosto dos meus produtos serem mais high tickets, mais nichados, que eu consigo vender menos para menos pessoas, mas com uma margem maior. Por exemplo, se eu pegar o João Adib, ele vende muito barato para muita gente. Ele tem mais canais de aquisição do que eu e mais velocidade naqueles processos. Quando eu vou analisar uma empresa, eu olho o quê? Eu tenho demanda? Algum dos meus negócios já gera demanda para essa empresa? Então, por exemplo, eu tenho clínica. Tá, ela gera demanda para o meu laboratório? Gera. Então, esse produto ele já interliga. Então, assim, eu analiso muito os ecossistemas que eu tenho. É isso. Se o ecossistema faz sentido, já é uma análise. Aí eu vou analisar a margem, vou olhar processo, vou analisar se ele demanda muito do meu tempo para olhar. Porque assim, Iago, eu analiso recorrência. Tem produto que não tem recorrência. Tem produtos que eu não consigo colocar em uma esteira de produto. Lógico que eu busco recorrência. Eu amo empresa que me dá recorrência e, principalmente, eu adoro empresa que me gera renda passiva. Mas tem vários negócios que não tem como você fazer. Por exemplo, vender carro. Tem recorrência? Quase nada. Não tem. Tem LTV, um cliente que compra na Ford durante 20 anos. Cara, é um LTV muito fictício. Difícil. Entendeu? O cara que compra todo mês, a cada 3 meses de milho ele tá comprando. Meramente especulativo isso aí. Exatamente. Então, assim, vai cada negócio. E aí, assim, cada empresa minha eu tenho um foco, né? Mas eu gosto de trabalhar com sistemas. E curiosidade, você é daqui de Brasília, né? Você tem alguma formação acadêmica ou não? Eu cursei contabilidade até o último semestre e larguei na monografia. Ah, é? Eu sou o único ex-aluno do CEUB que palestrou como mestre dentro do CEUB sem ser pós-graduado ou ter pelo menos ou mestrado ou algo do tipo. Como é que você enxerga a parte da graduação aqui no nosso país? Cara, é importante. Primeiro que é o seguinte, você sai com 17, 16, 15 anos às vezes pra faculdade, ou 18 anos, você não sabe fazer nada. E assim, as pessoas criticam a faculdade e falam, eu preciso ter uma faculdade para exercer uma função. Primeiro assim, Lucas, você tem que entender que a gente é fora da curva. Se você pega a massa ela vai ganhar mais se ela tiver um nível superior. Se ela não tem um nível superior, tipo, não, a faculdade é inútil. Eu falo, depende. Depende da realidade. Na minha realidade, faturo mais de 6 dígitos há mais de 10 anos, pra mim não fez diferença. Mas se eu pegar um exemplo, pessoas que eu conheço, se elas não tivessem a formação, elas estariam ganhando salário mínimo. Então, assim, eu sempre tento enxergar a realidade das outras pessoas. Porque se você julgar sempre pelo seu quadro, pela sua visão, pra mim é inútil. Por exemplo, eu cursei contabilidade. Nem formei. Então, eu não exerço como contador. Mas eu tenho todo o conhecimento técnico que o contador tem que ter e eu sei discutir com o contador de igual para igual. Mas se eu tivesse feito um curso de um semestre, provavelmente teria me dado o mesmo conhecimento. Mas não teria me dado o mesmo network. Não teria me dado o mesmo know-how. Não teria me feito eu passar as raivas que eu precisei passar para estudar, para aquela prova que eu precisava me dedicar mais. Então, assim, mesmo que não seja extremamente importante, no sentido da qualificação profissional se você for empreender, mas o network que você constrói faz diferença. Tanto que, uma coisa que meu pai fez muito certo comigo, e eu não tô criticando quem faz o UNB, mas meu pai é militar, meu pai conhece o UNB, como é que ela funciona. Eu queria contabilidade, pra você passar em contabilidade na UNB não é uma nota absurda que você precisava ter no PAS na época, hoje em dia eu acho que eu sei que é o sistema, mas na minha época era o PAS, e eu tinha nota pra passar em contabilidade. Aí meu pai virou pra mim, tanto que eu saí no meio do terceiro ano, ele virou pra mim e falou assim, você tá se preocupando com o UNB pra quê? Aí eu falei, pai, minha mãe me falou que eu só vou ganhar um carro se eu passar na faculdade. Aí ela, eu não vou ficar te buscando no colégio. Pode fazer escola particular, que eu prefiro pagar pra você estar na particular do que você estar na pública. E na época era muito aquela questão, se você não tiver nessa faculdade pública, as pessoas nem olham na sua cara. Isso é uma mentira do planeta Terra. Isso aí é colégio que vende pra ficar vendendo matrícula cara pra você.
Mas eu fui trabalhar e, graças a Deus, sempre tive um bom resultado. Isso é um ponto muito engraçado, porque realmente é isso que acontece. Existe esse viés da faculdade que realmente é muito importante para as massas, mas também se você se enxerga assim como o Iago, ou o meu caso, que eu também fiz faculdade de odonto e larguei no último semestre. Por uns 6 meses eu não viro dentista. Mas minhas notas no curso, ensino médio, ensino fundamental, eram terríveis. Eu cheguei a reprovar, inclusive. E a taxação que você recebe sobre isso, ela é muito forte. Então, se você não se identifica com esse papel das massas da faculdade e você não está se encontrando, calma que tem saída. Eu cheguei no meu segundo ano do ensino médio com um professor de física e biologia que eram muito amigos nossos, né? Uhum. E quando a gente passava a parte do intervalo lá conversando, a gente perguntou para eles, o que vocês acham que vai ser da gente? E minhas notas eram terríveis, eram péssimas. E eu lembro de uma professora de física virando para mim e falou, cara, eu acho que você vai ser pai aos 18 anos. Eu falei, pô, a gente tá falando de projeção de futuro e tudo, e você vem com uma notícia dessa? Tranquilo. Vamos pro próximo professor. E o que você acha, professor? Eu falei, cara, sei, mas eu acho que você vai ser fracassado, sabe? Eu acho que você não vai virar. E muito disso é porque um dos pontos principais que o pessoal analisa é justamente o caráter das matérias, o como você se sai bem no boletim. Então, se você está passando por esse problema, também existe uma outra saída. Não é porque você não vai bem em matemática que você está fadado a um fracasso. E esse viés da faculdade, cara, teu pai era um visionário. Porque realmente, sem críticas a quem pensa diferente, mas é a minha forma de imaginar mundo, é que hoje existe uma lavagem cerebral, ainda mais nas Sempre existiu, públicas. para falar a verdade, né? A grande questão é que, assim, hoje ela só é mais discriminada nas redes sociais. Mas não é nem isso que eu julgo, é porque, assim, um exemplo. Você tem um filho hoje. O colégio que você vai colocar ele vai dizer qual é o nível de network que ele vai construir. Cara, tu conhece alguém que é funcionário público e tá preocupado com network? Difícil. Você conhece alguém que é CLT que tá preocupado com network? Nada. Quem se preocupa com network? É empresário. Se você tem um filho que você se preocupa com o network dele, é porque você está construindo ele para ser um futuro empresário. Um exemplo, meu pai, eu tenho certeza que ele não fez isso de forma consciente. Porque meu pai é policial militar e ele basicamente falou assim, cara, eu tenho que cuidar desse moleque, porque se ele não estudar, ele vai virar um vagabundo. Então meu pai me colocou sempre nos melhores colégios. Então eu estudei com gente que tinha sempre condição financeira maior do que eu. Então eu tive acesso a coisas boas muito rápido. Moral da história, isso construiu um network pra mim. Não que eu use, tá? Da minha época de colégio eu basicamente não tenho nenhum network útil daquela época. Mas me deu visão. E hoje eu me preocupo isso. Sempre assim, cara, qual ambiente que eu tô? Qual lugar que eu tô? Por exemplo, desculpa, se eu for pra um lugar onde tá todo pichado, o pessoal fumando maconha, qualquer coisa do tipo, nada contra quem fuma. Zero problema com isso. Mas não é o ambiente que eu quero estar. Não te agrega, né? Eu não gosto nem pro ambiente, eu não gosto nem pro ambiente que tá todo mundo bebendo demais, eu já não gosto, imagina quem tá ali usando droga. Não é o ambiente que eu quero. Eu acho que meu pai pensou a mesma coisa. E assim, você é fruto do ambiente. Se você tem 5 amigos que fumam maconha, dificilmente você não vai fumar. Se você tem 5 amigos que são da balada, dificilmente você não vai ser. É muito difícil você faz. Eu tenho uma frase que eu sigo na minha vida que é: pessoas não mudam pessoas. Ambientes mudam pessoas. Se você tá no ambiente certo, a chance de você crescer é muito grande. Se você tá no ambiente errado, a chance de você ser prejudicado é muito grande. E isso já foi descrito até por Sócrates. Essa é uma visão socrática, inclusive. Ele fala que sim, o homem é fruto do meio. Existem vários cursos de gestão e livros de gestão que falam que nós somos frutos das 5 pessoas que a gente mais convive. Pegando o exemplo aqui das nossas clínicas, se você está fora do teu peso e você quer emagrecer, acho que se eu pudesse dar um conselho, muda do teu nicho. Porque às vezes teus amigos vão sempre comer pizza, comer o McDonald's, vão te desencorajar a ir pra academia, vão desencorajar, cara, você tá indo de novo pra academia, vamos relaxar um pouco. Então, assim, esse ambiente realmente tem muita interferência no nosso sucesso, até na forma como a gente pensa, sabia? A minha forma de ver, né? Isso é normal, né? É o meio, né? Você é crítica e outra coisa. As pessoas geralmente elas não aceitam críticas muito bem, então elas fogem dessas críticas. Se você tá num ambiente onde você tá sendo diferente, você vai ser criticado. Poucas pessoas têm autoestima elevada. Por exemplo, uma pessoa vira pra mim e fala assim, nossa, você tá malhando demais. Daí. Só que eu tenho uma autoconfiança que geralmente as pessoas não têm. E você tem que saber lidar com isso. Por exemplo, eu já tive várias coisas. Por exemplo, eu gosto de carro. Eu com 19 anos de idade eu comprei minha primeira BMW. Quando eu comprei minha BMW, você acha que você pensa, né? Cara, eu tive um nível de sucesso. Mesmo que seja pequeno, eu vou receber elogios. As 50 primeiras pessoas que falaram comigo foram pra me criticar.
E assim, todo respeito a quem tá ouvindo, mas, por exemplo, eu escutei isso da boca da minha mãe. A minha mãe é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Ela chegou pra mim e falou assim, pra quê? Porque eu quero. Ela, mas tem necessidade? Aí eu falei assim, a pergunta tem que ser diferente. É por que eu não deveria comprar? Aí ela fez a seguinte, eu tinha um Fox na época antes. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas o Fox e a BMW te levam ao mesmo lugar. Eu falei, só que não é do mesmo jeito. Entra aí dentro e vamos dar uma volta. Tanto que o primeiro carro importado da minha mãe, quem deu pra ela fui eu. A primeira Mercedes que minha mãe deu, foi eu que dei. Ela tinha dinheiro pra comprar um Jeep Compass, que é um carro legal. Só que, pô, minha mãe tá com 70 anos. Minha mãe, se ela bater um Jeep Compass, na época tinha 2 airbags, 3 airbags. Eu falei, cara, não vou. Eu tenho dinheiro, vou ajudar. Peguei a diferença do Jeep Compass e comprei uma Mercedes pra ela. Aí quando ela comprou a Mercedes, isso foi uma diferença, cara, meu primeiro carro pra isso deve ter dado, sei lá, uns 6 anos, ou mais. Não vou lembrar exatamente a data. Aí ela pegou e falou, mas eu guardei, né? Aí ela comprou, ficou toda feliz, laço, vermelho, do jeito que ela queria, branco, com o interior bege, quase claro, quase branco o interior. Aí ela entrou no carro e falou, Iago, isso aqui é um sonho, né? Eu falei, mas o Gol leva do mesmo jeito, né? Aí ela olhou pra minha cara assim, eu e minha mãe tem uma relação muito boa. Aí ela começou a rir. Só que ela foi aprendendo. Só que minha mãe veio de passar fome. A minha mãe veio de outra forma de enxergar a vida. De enxergar a vida. Então pra ela não tinha necessidade. Então ela não entendia. Mas pergunta se ela quer. Pergunta se, por exemplo, quando ela viaja comigo, minha mãe não deixa eu pagar nada. Minha mãe não exige isso. Mas só minha mãe não é. Minha mãe tem uma condição de vida ok. Não passa fome, super de boa. Minha mãe tem apartamento, tem as coisas dela, vive bem. Mas, pô, minha mãe me bancou 18 anos da minha vida. Não posso pagar um jantar, uma viagem pra minha mãe? Isso não entra na minha cabeça. Isso fala também sobre energia masculina, né? Energia masculina. Mas minha mãe e meu pai, eu não tenho frescura não, tá do mesmo jeito. Eles dois são casados, né? Minha mãe e meu pai viajam comigo e eles não se mexem. Não tem essa. Eu tô no lugar e falo assim, pode deixar aqui a minha conta. Mas isso pra mim, é mais do que energia masculina, é um sinal de gratidão. Sim. Entendeu? Por exemplo, tem uma galera que é nova, com certeza vai estar escutando. Minha mãe não me deu carro, minha mãe não me deu isso. Eu falei, cara, o que você deu pra tua mãe? Tua mãe te deu a vida. Se você conseguir dar alguma coisa maior do que a vida pra alguém, a gente pode começar a discutir. Então a gente desmistifica isso. A gente pensa da mesma forma nesse quesito. Inclusive, acho que essa nova geração que tá vindo aí, cara, tá difícil. Porque são de pessoas mimadas, pessoas que não querem trabalhar, querem aproveitar a vida e já pegam cheio dos direitos. E isso é pior ainda quando a gente vê na parte masculina. Porque o homem tem um outro tipo de postura, tem que ter pelo menos um outro tipo de postura em relação à vida. De chamar a responsabilidade e fazer acontecer. E o que eu vejo dessa nova geração, não sei o que você está sentindo em relação a isso, mas sendo bem sincero, no meu caso, em todas as minhas empresas, dificilmente estou conseguindo contratar alguém com menos de 25 anos de idade. Como é que está sendo a sua experiência em relação a isso? Cara, a minha experiência é muito boa, até brinco assim, né, que assim, eu sempre falo que é como você motiva a pessoa. Um exemplo pra você. Se eu pegar a geração de 40, 50 anos atualmente, essa geração se motivava por estabilidade. A nossa geração, ela se motivava com o quê? A visão de futuro, crescimento. A geração mais nova, ela vai se identificar com dinâmico. Se você bota a pessoa para ela fazer a mesma coisa, ela não vai querer. Não vira. Então o que você tem que ter? Você tem que ter uma empresa que ela seja dinâmica. E o mundo tá cada dia mais dinâmico. Então não é que você tem que se adaptar para eles, não. Eles já estão na dinâmica do mundo. É a gente que tem que adaptar o nosso negócio para atender o mundo, e naturalmente vai atender eles. Por exemplo, eu tenho pessoas que começaram a trabalhar comigo há pouco tempo, com 17 anos, vão completar 20 agora, e são um sucesso de venda, e bem capaz que vai virar meu sócio. Porque todas as minhas empresas têm plano de carreira para a pessoa chegar a sócio. Então, quando a gente faz o trabalho, eu sempre falo assim, eu tenho uma coisa comigo, Lucas, que é, o erro sempre é meu. Bati o carro, a outra pessoa tá errada. Eu falei, se eu tivesse saído 10 minutos mais cedo, não tinha acontecido. Eu sempre tento puxar a responsabilidade para mim, porque se eu colocar no outro, eu não tenho como resolver. Então, por exemplo, a geração tá difícil. Eu falo, cara, o que eu preciso adaptar para essa pessoa? Eu não vou adaptar home office. Não vou. Isso aí pra mim não entra na minha cabeça e não vai entrar. Mas eu também não vou adaptar, não ficar no dinâmico dela. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo há 1 ano, ela já passou em 4 setores da empresa diferentes. Só que eu falo pra ela, você vai passar em 4 setores, quando você passar no 6, eu te promovo. E daqui pra cima você vai construir uma carreira de sócio. E eu ensino ela a treinar outras pessoas. Você tem que entender que a vida hoje ela é igual um videogame. Qual é a próxima fase? Por exemplo, você tem aqui a sua empresa. Qual é a próxima fase? Qual é o próximo negócio? Qual é o próximo passo que eu vou dar? Você também já é muito dinâmico, só que a tua dinâmica é ir pra São Paulo, a sua dinâmica é ir pra Porto Alegre, é você tá com pessoas incríveis. Isso não te motiva? Você vai pra São Paulo, você volta mais desmotivado ou mais motivado? Com certeza, outro nível. Tá, né? e seu funcionário vai te motivar como? Você tá entendendo? Que tem que ser dinâmico? Então eu sempre olho pra situação e falo assim, cara, como é que eu sou tão dinâmico ao ponto dessas pessoas quererem crescer e estarem do meu lado? Tanto que assim, eu não tenho... O funcionário, se ele passou dos 3 meses comigo, a chance dele ficar anos comigo é muito grande. Porque eu bato muito. Eu chego, eu vou em cima, eu olho, eu treino. Iago, você é o cara que fica dando vale pra todo mundo? Cara, eu acho que eu não deu vale pra funcionário meu, deve ter mais de 10 anos.
Não é o problema isso. A questão aqui é o que eu faço essa pessoa se identificar pra ela estar querendo junto comigo. É entender os processos e eu faço ela crescer. Aqui na empresa principal, que é a Neuron, a gente tem um modelo muito parecido, assim, sabe? A gente tem pessoas que têm 17 anos de idade, mas assim, fora da curva dessa geração, e a gente tem pessoas que têm 40 anos de idade. Ao todo são 55 pessoas no grupo como um todo, né? E uma das coisas que eu mais pratico aqui, que foi mais difícil para mim construir, até queria saber a tua opinião depois, como é que funciona na tua, é a construção de cultura. Cultura, assim, é algo completamente difícil e que poucas pessoas dedicam tempo a isso. Mas a partir do momento que a tua cultura vira, o teu trabalho reduz bastante. Então as pessoas já chegam, inclusive as novatas, elas já ficam habituadas de como funciona. Eu vou ser muito sincero, hoje network para mim é muito importante, mas passar tempo com os meninos aqui também é muito importante para mim. Então aqui a gente tem um clima de trabalho muito proveitoso e sem fugir de mão dessa parte da cultura. Sobre essa parte da responsabilidade, aqui a gente chama de responsabilidade 200%. Responsabilidade para a gente e do cliente. Então, dando um exemplo até mais prático. Se, por exemplo, a gente manda a proposta de post para o cliente e ele não responde, de quem é a culpa? Não é do cliente que não respondeu. É nossa de não ter cobrado de novo. E se o cliente te cobrou 2 vezes e o cliente mesmo assim não respondeu? Você tem que parar e ir lá sentar a bunda no consultório do médico até que ele consiga responder a gente. Então ter esse chamariz de responsabilidade perante ao mundo também é um gatilho muito importante aqui na cultura da neuro que a gente conseguiu colocar. Isso é legal. Mas quem tá ouvindo a nota, isso é boa. Cara, o que eu falo pra você é assim, eu tenho uma coisa em toda empresa minha, que é a cultura do trabalho. É uma coisa que a gente implementa e, assim, é óbvio que isso... Vou te explicar o porquê que eu faço. Eu nunca expliquei isso em nenhum lugar, tá? Eu acho que você vai gostar da ideia que é uma coisa... Por exemplo, primeira coisa toda empresa minha funciona feriado. Toda empresa minha funciona sábado. A gente chama de cultura do trabalho. Trabalhar final de semana é bom pro cliente? Então a gente faz. Com certeza. Trabalhar feriado é bom pro cliente? Com certeza. Então a gente faz. Paga hora extra? Paga hora extra. Se tiver banco de horas, quer banco de horas? Pode fazer banco de horas, não é esse o problema. Só que se chama cultura do trabalho. O que acontece? Vamos falar psicologicamente falando. Você é criado pra trabalhar no feriado? Não. Você é criado pra trabalhar no final de semana? Não. Você concorda que eu tô te forjando pra uma situação diferente? Uhum. Lucas, você trabalha quais dias da semana? Cara, se deixar domingo, feriado, de noite, madrugada... Eu tenho certeza que domingo você tá com a tua esposa e você olha pro lado e fala assim, cara, eu tenho que fazer tal coisa. Você trabalhar. Sua mente tá trabalhando. Bacana. Se você quer ter pessoas que trabalham tanto quanto você tem que forjar elas pra isso. O que acontece? Vamos lá. Primeiro, a pessoa trabalha no feriado. Você concorda que o ciclo de amizade dela vai falar assim, caraca, tu vai trabalhar amanhã? Já estou essa? Com certeza. Bacana. Tem uma pressão social em volta dessa pessoa, não tem? Sim. Primeiro fator, ela vai começar a aguentar a pressão. Só que ela não vai começar a aguentar a pressão minha, ela vai aguentar a pressão da mãe dela, do pai dela, dos amigos dela. E eu vou mostrar pra ela que pra ela ter sucesso, ela tem que estar cagando pra essas pessoas. Primeiro passo, em relação ao trabalho, é óbvio. Segunda coisa que acontece muito forte, que as pessoas não têm condição de respeito disso. Eu começo a criar uma cultura dela, ela fala assim, todo dia é dia. Você concorda que muita gente não aguenta isso? A maioria. Isso chama seleção natural. Uhum. Eu arranco a pessoa que não quer trabalhar junto comigo nesse gatilho. É seleção natural. Ah, não, mas eu quero viajar. Eu falei, tudo bem, você vai ter o dia seu de viajar, não tem problema. Mas hoje a gente funciona. Por exemplo, vai vir Copa do Mundo. As gente falam, nossa, vai ter Copa do Mundo. Eu falei, caraca, vocês foram convocados que eu não tô sabendo? Não! Então a gente vai trabalhar normal. E aí você começa a criar. Gente, futebol te ajuda em alguma coisa? Nada. Te ajuda em nada. Só que a pessoa cria uma falsa ilusão. Só que você concorda que começa a colocar ela dentro de uma bolha que ela tá virando um CLT empreendedor? Uhum. Ela pensa igual o dono. Uhum. Que ela fala, cara, só pra você ter noção, eu não preciso. E, não, Iago, mas você abre no feriado, você tem que ir na empresa. São 18, como é que eu vou em 18 empresas? Não dá. Não tem como. Aí eu começo a ter uma cultura. Naturalmente, quando eu tiro essa pessoa, boto ela numa cultura do trabalho, ela já foge muito do padrão. E eu não tenho problema. Se eu falar pra ela, cara, eu preciso que você cumpra mais 1 hora, ela vai. Só que eu remunero, eu pago tudo que ela tá utilizando a mais. Mas eu começo a fazer aquele trabalho da pessoa estar se conscientizando. Vamos lá. Tem um feriado na quarta-feira. Terça-feira, teu funcionário trabalha direito? Não. Começa a pensar no feriado já. Beleza, então terça-feira ele já tá ruim. Quarta ele não trabalha. Quarta, vamos lá, você bebe no pré-feriado e no feriado você descansa ou você bebe no pré e no feriado? Você bebe no feriado? Isso, Na quinta-feira seu time vai produzir? 0. E na sexta-feira? Sextou. Tá recuperando e já vai me dar uma próxima. Bacana. Aí você é meu concorrente, vamos colocar assim, beleza? Você tem o meu concorrente. Aí meu concorrente tem essa visão. Ele perde 4 dias da semana, meu time tá 4 dias engaixado. Eu engulo ele.
É por isso que eu cresço horrores. A cultura do trabalho faz o cara crescer muito rápido. Concordo. E aí eu vou caminhando junto com ele. Pô, Iago, mas o time cansa. Dá folga. Não. Só que eu não dou folga pra todo mundo. Deixa eu te falar. Minhas empresas fecham Natal e Ano Novo. Ponto. Esses dias elas não abrem. Dia 26, 27, 28, 29, 30. Normal. Normal. E olha que legal. Quando eu tô trabalhando, tá todo mundo descansando. Se você vai no shopping, você tá com dinheiro pra gastar, como é que você fica? Coçando, né? Você fala, deixa eu ver o que dá pra comprar aqui. Demais. Não é assim que a gente faz? Aham. É o meu cliente nessa data. Tá todo mundo parado e eu tô trabalhando. A gente vende. Do dia 19 de dezembro até dia 31 de dezembro eu faturei R$200 mil na minha empresa. Cara, na Panteão aqui na Zanorte, o nosso período que teve mais rentabilidade em margem foi no dia 31 de dezembro. Foi. A gente nunca faturou tanto quanto no dia 31 de dezembro. E é isso que é legal. E outra coisa, você cria um ambiente agradável para as pessoas trabalharem. Mas, por exemplo, quando eu crio essa cultura do trabalho com o meu time, é muito forte. E outra coisa, se entra uma pessoa que fala assim, amanhã é feriado, ela já fala assim, daí, o que isso vai mudar? Nada. As pessoas atuais já meio que deixam ela de escanteio. Não. E já começam a cobrar você. Olha, eu acho que aquela pessoa não vai encaixar no nosso modelo. Não, ela sai, ela expurga. Eu não preciso demitir ninguém, a pessoa ela sai. Ela fala, cara, não é. Tem gente que fala assim, eu não gostaria de trabalhar com você. Eu falo, tá ótimo. Tá tudo certo. A pergunta primeira é se eu te contrataria. Mas, se você não quer trabalhar, não tem problema. A grande questão é que as pessoas acham que assim, você tem que agradar todo mundo. Eu não vim no mundo pra agradar todo mundo. Eu vim pra fazer o que eu acho que tem que ser feito. E as pessoas que estão junto comigo, elas têm que ter resultado. Então, por exemplo, a pessoa tem plano de carreira, ela chegou a sócio. Quando ela chega a sócio, eu trabalho 3 coisas com ela. Ajudar ela a morar num lugar melhor, comprar o carro dela e fazer o primeiro R$1 milhão dela. São as 3 regras que a gente tem pra quem chega a sócio. A gente vai trabalhar pra pessoa conquistar isso. Só que o que acontece? Vamos lá. Você tem uma pessoa que entrou como estagiário. Tá na cultura do trabalho, ela chega a sócio. Eu preciso fazer reunião de entrevista ou eu posso botar essa pessoa? Com certeza outra pessoa. Acabou. Eu diminuo meu trabalho. Entendeu? Esse ponto que você falou, inclusive, sobre formar líderes, eu acho que é o último estágio de um grande empresário. Porque se a empresa realmente depende só de você, você não tem uma empresa. Você é só um CLT bem pago. Essa é a grande verdade. E esse processo de formação de líderes passa muito para essa parte de cultura. Inclusive, hoje eu cheguei aqui e deparei com os meninos cobrando alguns protocolos ou processos de uma pessoa nova que acabou de entrar, onde eu não precisei nem falar, nem colocar o onboard dela, nem foi realizado, e ela já tem tudo mediante a cultura, pela pressão interna que ela já sofre. Isso é um ponto muito positivo. E eu queria te perguntar, qual foi o maior desafio da sua carreira? Acho que foi tantos. Você passou por um ponto de ruptura, ou de inflexão, né? Que é o nome bonito que o Flávio fala, Flávio Augusto. Cara, tive pandemia, foi um momento muito difícil na minha vida, eu acho que pra todo empresário, mas mudando da pandemia, que eu acho que foi difícil pra todo mundo, cara. Cara, teve vários. Eu tive um momento que eu quebrei a primeira vez, eu tive um momento que eu abri meu primeiro negócio, mas eu falo, no mundo dos negócios eu tive 4 pontos de virada, assim, né? O primeiro foi aprender a vender. Quando eu aprendi a vender, eu fiz meu primeiro R$1 milhão. Só que o que acontecia? Eu ficava rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Eu acho que essa é a realidade de todo vendedor que não sabe fazer marketing. Uhum. Aí eu fui pro segundo ponto, eu aprendi a fazer marketing. Eu consegui dar tração no meu negócio. Então eu conseguia vender com mais facilidade, porque o cliente já estava vindo encaixado através do marketing. Então eu vendia e já tinha crescendo. Então eu criei uma constância de vida, mas eu não conseguia crescer porque eu estava escravo do meu negócio. Se eu saísse do meu negócio faturava menos. Aí eu tive a terceira grande virada, que foi aprender sobre gestão. Construir equipes que performam melhores do que eu. E aí eu entendi aquele processo, falei, cara, isso aqui vai resolver. Aí eu consegui abrir mais negócio. E aí assim, muita gente fala assim, são 18 empresas, você não vive. Eu vivo muito bem, só que os meus negócios formam um ecossistema. Então eu tenho um único CAC e ele divide em várias empresas minhas. Então naturalmente eu consigo ter um cliente passando em mais coisas e me gerando mais renda. O que acontece? A partir do momento que você consegue ter gestão, você consegue montar um time com mais velocidade. Então, um exemplo, eu abri uma empresa de atores. Agora, recente. Vai ser a 19ª empresa. O que eu faço? Eu falo, quem é que vai tocar essa empresa? Primeira coisa, eu faço o MVP. Segunda coisa, eu monto o site, eu boto o processo, internalizo ela como se fosse uma incubadora dentro da minha empresa antes de abrir um CNPJ, então eu faturo por alguma empresa que eu já tenho, que seja do segmento que eu possa faturar. Faço o teste, eu vou para o mercado. Lucas, seguinte, cara, tu tá precisando de ator aqui pra tua empresa? Seguinte, cara, eu consigo um preço no ator que você nunca vai conseguir. Ele vai te entregar 16 vídeos por mês pelo valor irresistível. Aí eu monto a oferta. Que isso é o marketing. Montei a oferta. Você brilhou o olho. O que eu preciso escutar de você assim? Como é que isso funciona? Porque nem eu sei te explicar, você concorda comigo? Eu tô te dando um exemplo. Essa empresa já tem um tempo já, tá? Mas tô te dando um exemplo quando eu comecei. Cara, como é que isso funciona?
Aí o cara, não, funciona assim, ele, pô, eu tenho interesse. Cara, a empresa não tem site, não tem contrato, não tem nada. Só que o que eu preciso valer? Eu preciso validar. Eu falo, cara, a gente tá com a agenda muito cheia, eu ainda não vou conseguir te atender, mas eu vou te colocar aqui na agenda, assim que eu tiver uma tua liberada, você é prioridade na minha agenda. Faço com 10 pessoas, 8 falou que sim, eu falei, esse negócio é bom, é vencedor. Tá ok? Cara, vou trabalhar, vou no ator. Fulano, tenho 10 empresas querendo te contratar. Como é que a gente faz? Não, Iago, esse preço é muito baixo, por que eu vou fazer? Vou fazer uma viabilidade. Consegui viabilidade com ele. Vou desenhar o processo. Desenho o processo e falar, cara, esse produto é vencedor. Beleza, eu preciso de uma equipe. Eu preciso de um site, eu preciso abrir o CNPJ. Aí eu já tenho um mapeamento do que eu preciso para abrir a empresa. Mapeei os processos. Falei, agora eu preciso de pessoas para cuidar. Aí eu vou montando os times. Montei o time. Os 6 primeiros meses me dá muito trabalho, porque eu estou mapeando todos os processos. Depois, meu time está aqui. Eu faço comercial no primeiro momento. Porque eu vou entendendo as ofertas. Aí, por exemplo, eu faço o pitch. Tu gostou do pitch? Eu vou lá e anoto. Esse pitch ficou bom, vou testar outro. Vou testando. Deu 6 meses, eu já sei tudo que a empresa precisa para rodar, ela já está bem operando, eu vou treinar comercial. Treinar comercial, como eu fiz o comercial, é muito fácil. Eu falo, ó, você vai falar isso, o nosso ICP é tal, o nosso cliente ideal tá aqui, é isso. Eu começo a desenhar todos os processos para aquele cliente estar ali. Boto o comercial para vender, o comercial começou a vender, eu falo assim, ó, pronto, não precisa fazer mais nada. Acabou. Aí o meu papel é assim, não, tem interesse no seu produto. Eu falo, ótimo, fala com fulano que ele vai te atender. Coloca um head para poder tocar e a empresa roda sozinha. E cultura. E tudo a gente volta pra cultura, né? Sim. Cultura e implementação de processo. Não, eu ligo pros meus funcionários 10 horas da noite, velho. Cara. Aí tem gente que vira pra mim, esse meu advogado, e fala, você é maluco. Eu falo, maluco não, velho, bota hora extra aí, não tô preocupado com isso não. Eu não vou esperar até amanhã pra esperar isso. Se você ligar pro funcionário 10 horas da noite, enquadra como hora extra. Beleza, paga. Não tem problema. Não é o problema. O meu problema é ficar sem resposta. Óbvio, eu não tô pedindo que o cliente 10 horas da noite me atenda, que o funcionário me atenda. Mas eu mando mensagem, tá podendo falar? Iago, tô. Falo, beleza, isso. Gravo, já contabilizo aquilo ali, vambora. Qual que é a próxima reunião? Não tem essa. Se a pessoa tá disponível, ela quer falar comigo, não, mas a CLT diz que você não pode falar com a pessoa depois de tal horário que enquadra como hora extra. Não, o que ela tá dizendo é que se você incomodar a pessoa, você tem que pagar hora extra. Paga a hora extra e acabou. E no detalhe, se deu boa, a ideia foi boa, elogio de adulto é Pix. Paga essa pessoa melhor. Remunera ela melhor. Bota mais dinheiro na mão dela, que eu tenho certeza que ela não vai se incomodar disso. Com toda certeza. Isso acaba motivando e virando a máquina de uma forma impressionante. Cara, se você pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você faria diferente? Nos seus negócios, na tua empresa, ou até mesmo na vida pessoal? Cara, falar que não teria seria hipocrisia, né? Que tem aquela frase, os erros que eu cometi eu faria chegar a maior... Isso é balela, né? Maior demagogia que existe. Cara, eu teria entendido de gestão mais rápido. E marketing. Eu demorei pra aprender sobre marketing. Sabe qual que é o meu problema? É que quando você faz dinheiro muito novo, você acha que você é super-herói, que você é muito bom. E aí as pessoas vinham falar de marketing pra mim, eu não acreditava. Eu vi Érico Rocha nascer, eu vi Flávio Palmaçal nascer, Flávio Augusto, eu vi toda essa galera assim. O Flávio Augusto, beleza, que ele é mais velho que eu, mas o digital dele eu vi acontecer. E eu tive a oportunidade de fazer melhor do que esses caras. Eu com 24 anos, eu morava na beira do lago, numa casa de 2.400 metros quadrados. Nossa. Eu tinha um auditório para 60 pessoas dentro de casa, piscina para 150 pessoas e um terreno de 12 mil metros quadrados na beira do lago. Eu abri a janela, a vista era a terceira ponte. Eu poderia ter feito um digital muito forte e eu falava, eu não preciso. Isso é épico. E aí eu falei, cara, eu tô errado, eu tenho que aprender. Eu vi o Érico Rocha lá gravando os 360 vídeos. Oi, tudo bom? Eu sou o Érico Rocha, sacada do dia e tal. Eu vi isso acontecer. E eu não acreditava. Até o dia que eu falei assim, eu tô errado, esses caras estão ganhando mais dinheiro que eu e eu preciso aprender. Aí você abaixa e fala, tô errado. Então assim, o que você fala assim, o que você corrigiria? O ego da juventude é horrível. Ele é um grande problema, que quando você é novo e tem resultado, seu ego é muito inflado. Então, eu teria corrigido esse ego mais rápido e teria aprendido sobre gestão. E quando eu falo gestão, são os princípios básicos que eu acredito, que é venda, marketing e pessoas. Aprender a lidar com isso mais rápido teria me dado mais dinheiro e mais liberdade. E se eu fosse fazer uma coisa diferente, eu já fazia isso antes da pandemia, mas pós-pandemia, querendo ou não, deu uma bagunçada financeiramente, vamos colocar assim. Uma dica que eu dou pra todo mundo é, guarda 20% que tu ganha. E aplica, esquece. É como se fosse um boleto. Caiu 5 mil reais na minha conta. Pega R$1.000 e manda pra uma conta que tu não mexe. E deixa lá. E vai construindo sua renda passiva. Eu já vivi de renda passiva há muito tempo. Hoje, por causa da pandemia, deu muita bagunçada, não tá nessa situação. Mas não tem nada melhor. Isso eu posso falar com todos os dedos, Lucas. Que você chegar no dia 1 do mês e falar assim, tá tudo pago. Você fala assim, se esse mês não faturar nada, eu já paguei todas as minhas contas. Isso é muito satisfatório. Você fala assim, tá tudo redondo, eu não preciso me preocupar e meu caixa está rodando. E você fala assim, eu tenho a liberdade de dizer não para um cliente.
Porque você é empreendedor, sou empreendedor. Você tá sem caixa aqui, vem um cliente chato pra caramba. Você vira pra tua equipe e fala assim, a gente não pode perder esse cara. Tu já colocou cliente chato pra dentro de casa, que eu tenho certeza que todo mundo já fez isso. Cara, eu já coloquei, mas eu acho que eu coloco mais cliente chato pra fora, sabe? Então, mas essa é a regra, só que é porque você pode. E quando você é novo e você não tem a liberdade de fazer isso, você acaba engolindo uns sapos que não tem necessidade. Então, um exemplo, hoje um cliente ele vem falar, se você tem noção, se eu começar a atender o cliente, eu começar a ver que ele é muito chato, eu já mudo de assunto. Acabou. Eu falo, não, cara, não é pra você. E- Não, mas eu quero, não é Existem inclusive, muitos empresários são muito prepotentes. Ainda mais esse meio tanto que a gente vive, né? Aconteceu, por exemplo, uma situação onde um médico chamou um dos meus colaboradores de burro. Cara, desculpa, não dá mais pra gente poder continuar com o processo, está cancelado o marketing. Lucas, mas como assim? Não, pera aí, vamos ver se a gente consegue colocar outra pessoa para poder atender. Meu amigo, não é questão da minha funcionária ter achado ruim, é questão da minha parte, Lucas, não ter gostado. E isso você fere com muitos princípios aqui nossos que são inegociáveis, não dá. Essa parte de saber demitir pessoas, demitir clientes, realmente é uma virada muito grande. Sobre essa parte de ter uma reserva também é bem interessante, só que é um pouco difícil pra gente que tem a mentalidade um pouco visionária, né? Que quer abraçar o mundo. Você não quer, eu não sei você, mas do meu lado, eu sempre gosto de viver uns 3 degraus a menos da minha condição financeira. E eu não tenho muita questão de compra com as coisas, sabe? De comprar roupa, relógio, não tem muito isso. O que me dá prazer, o que me dá tesão de verdade é ver um negócio subindo, assim, sabe? Então ter essa visão de segurar um pouco no fluxo de caixa, confesso que é um desafio. Como é que você lida com isso? Porque você também tem um perfil visionário, né? Cara, é assim, eu aprendi a montar negócio sem precisar do meu dinheiro. Essa é a primeira regra. A segunda coisa é assim, por exemplo, é porque você não gosta de relógio, não gosta de carro, às vezes não é uma coisa que te apetece, mas é porque é um jogo. O jogo do relógio é um jogo, o jogo do tênis é um jogo, o jogo do carro de Fórmula 1 é um jogo. São jogos que às vezes, para hoje, para você não faz sentido, lá na frente vai fazer sentido. Mas ambos te geram gasto. Quando você fala, eu tenho um tesão de ver uma empresa crescer, é como se você comprasse um carro. A diferença é que ele é um carro que te gera frutos, mas também pode quebrar. Normal, como qualquer outro investimento que você vai fazer. O que eu te falo é assim, se vai tirar a minha paz, não vale a pena. E eu falo, cara, não vale a pena, eu vou dizer não. E eu falo, pra mim não faz sentido. E é muito tranquilo, porque assim, a gente que é empreendedor, você fala assim, cara, isso é muito bom, isso vai bombar. E aí você fala, não vou, aí o negócio bomba, você fica com aquela dor no coração. É a pior coisa que tem. Eu só falo assim, não era pra mim. Não era o meu momento. Então assim, eu aprendi a perder boas oportunidades sem ficar aflito também. Porque assim, toda oportunidade, ela tem um porquê. E um dizer, um exemplo. Não se posicionar é se posicionar. Então, um exemplo. Surgiu a oportunidade de eu montar um negócio com um cara lá nos Estados Unidos. Eu viajei pra lá, Lucas. Sentei lá. O cara tem um quarteirão. É como se fosse um bloco desse aqui das Anostas que você tá. Todo dele. É uma empresa só. Gigante, pô. Um negócio. Sentei. O cara não me responde. Demora pra responder no WhatsApp. Pô, vou ganhar em dólar. Mas assim, ainda tá estruturando o processo dele. É um cara sensacional. Mas sabe quando eu vejo assim, eu falei, isso vai me dar dor de cabeça. Eu falei, não vale. Vamos ser amigos. E tá ótimo. E eu falo assim, não faz sentido, eu não acabo não fazendo. E eu aprendi a não doer com isso. Pode ser que eu esteja 100% errado, eu podia ter uma mega oportunidade. Mas eu falei, não vale o meu estresse. Então, assim... A conta não fecha, né? Lucas, porque assim, um exemplo. Eu gosto de carro já. Eu gosto de... Pra você ter noção, a minha próxima meta é virar piloto. É uma coisa que eu gosto. Eu já tô correndo de Fórmula 1600 e, cara, é bem provável que eu vá correr em Fórmula 3 em alguma época da minha vida. É caro. Pô, tu vai pro autódromo, tu gasta 20 mil reais num treino de 40 minutos. É caro, pô, pra você ir. Só que você fala assim, vale a pena? Pra mim, vale. É uma coisa que eu gosto. Eu tô no mesmo lugar onde o Ayrton Senna corre, Schumacher, sei lá, Hamilton, Verstappen. Eu gosto. Mas energia, né? E assim, e o network que você faz aí pra você gerar negócio é absurdo. Então, assim, você fala assim, pô, Iago, é difícil fazer reserva. Até o dia que você passar por um baque muito grande. E tu vê assim, você tá numa situação e você se colocar numa situação de risco sem necessidade. Ao longo da vida, eu vou evitando estar em situação de... Isso que eu erro, tá? Não é que eu... Nossa, certo. Não, eu erro para eu erro com pessoas, erro em processos, erro nas coisas, mas eu fui aprendendo a fazer isso. Por exemplo, eu tô num momento agora que o quê? Eu tô alavancando os meus negócios, tô crescendo, tô fazendo caixa na pessoa física e falando assim, ó, quero estabilidade. Estabilidade eu vou dizer, eu quero uma renda passiva que banque meu estilo de vida, para eu poder ter mais liberdade para os negócios acontecer.
Essa paz, ela realmente não se paga, né? É. Cara, na sua opinião, onde os empresários erram mais? É tanto eu. Muita coisa, né? Cara, é porque assim, eu sou de 3 pilares: venda, marketing e pessoas. Geralmente as pessoas erram até nas 3, né? Então, geralmente, assim, o cara é bom de marketing, mas é ruim de venda. É bom de venda, é ruim de marketing. Ou ele é bom de venda e bom de marketing, é ruim de tratar pessoas. Se você não tem marketing, você não traz cliente. Se você não tem venda, você não fecha o negócio. Se você não tem equipe, você não tem estabilidade no seu negócio. Então, assim, eu vejo que as pessoas erram muito nisso. Às vezes o cara é muito bom, mas o marketing dele é horrível. Eu falo, cara, tu Não tem um vira. perrengue, não vira. Não é que não vira, é que não cresce rápido. Lucas, todo mundo faz marketing. Já viu aquela ideia assim? Não existe empresa sem cultura. Sim. Cultura existe, boa ou ruim ela existe. Não existe empresa sem marketing. A diferença é se ele é bom e se ele é ruim. Ah, eu nunca investi R$1 em marketing. Você tem boca a boca? É marketing. A diferença é que o dia de dezembro você passa fome porque seus clientes viajam. Você quer ver? Empresa high ticket, que vive de indicação, dezembro ela tá enrolado. Porque o cara vai pra Miami, vai esquiar não sei aonde, vai pra não sei o quê. O cara passa perrengue. Entende? Então, assim, o marketing ele é bem feito, ele é mal feito. Ah, eu não tenho um sistema de venda bom. Você tem um sistema de venda, isso não presta. Então você tem que estruturar. Por exemplo, hoje quando eu pego uma empresa, eu vou analisar os 3 pilares. Se os 3 pilares estiverem alinhados, eu falo que esse aqui vai voar. Aí ele cresce, senão, para. Entendi. Pra mim faz muito sentido isso, até por conta dessa análise de perfis. Pra mim, perfil é um grande balizador, sabe? Porque eu tenho uma mente doida, eu sou visionário, eu acordo às vezes de madrugada com ideia de negócio, paro um pouquinho, vou escrevendo, às vezes tenho um sonho com o negócio e vou lá e quero implementar. Mas, graças a Deus, e acho que essa foi a grande virada também que eu tive nos meus negócios, e acho que foi meu maior aprendizado, e eu vejo que muitos empresários também erram nisso, é entender que se você não tiver uma equipe muito boa, você não vai pra frente. E o ponto mais importante, se você for o melhor da sua equipe, acabou, cara. Acabou, não existe isso. Então hoje na minha equipe, nos meus negócios, eu tenho total consciência que eu sou uma das pessoas menos importantes. E eu sou talvez aquele que consiga gerar menos ativos para aquela empresa. E tem muitos negócios, por exemplo, que às vezes eu vou com essa sede, com essa loucura, e os meus gerentes, analistas ferrenhos, me puxam, Lucas, calma aí. Calma aí, vamos fazer esse arroz com feijão aqui bem feito, não tá no tempo de expandir ainda, a gente tem que fazer isso aqui, e acabam me puxando. Então, pra mim, você tá com quantos clientes hoje? Depende, você fala de neuro? Entre fixos e recorrentes, acredito que uns 105, mais ou menos. Por exemplo, tá com 105 clientes aí do negócio. Se você quer crescer mais, você precisa de gente, pô. Cara, aí que tá. A Neuron hoje, pra mim, ela não se torna mais... eu já tenho minha queridinha, a Neuron é minha queridinha, é o que eu tenho mais tesão de trabalhar, porque é uma coisa muito mais lúdica, porque a equipe é diferente, mas não é algo que me rende mais lucro. E não é que eu vejo mais com esse processo de escala. Escala em marketing é algo bem complicado, porque é um trabalho mais artesanal, pelo menos da forma que eu imagino, que eu enxergo, né? É difícil, cara. Difícil pra caramba. Só que hoje, por exemplo, nos meus outros setores, eu consigo ter rentabilidade, às vezes, de 8, 10 vezes o valor que pode me gerar, entendeu? Então, tendo essa visão assim, eu não tenho tanta ambição de expandir muito os negócios da Neuron. Eu quero expandir mais as frentes da clínica e mais a parte do laboratório. Isso é as minhas clínicas satélite, né? Esse é o meu grande mecanismo. E eu já até falei para os meninos, a minha ideia é daqui a uns 2 anos vir para a Neuron só uma vez por mês, para poder falar sobre relatório, conversar, alinhar e ter um CEO para poder tocar os processos. Qual que é o plano de expansão da Neuron? Cara, o plano de expansão da Neuron é se tornar mais local e menos Brasil. Hoje a gente pega clientes em vários locais, por exemplo, acabei de voltar de Porto Alegre, e semana que vem tô indo para Cuiabá para poder visitar cliente, mas a gente chegou a ter desde os Estados Unidos até Curitiba, Porto Alegre. Se tornar algo mais local para dar uma atenção maior para os nossos clientes, é expandir um pouco mais o nosso ticket médio. Minha intenção não é chegar no ticket médio que você trabalha, mas expandir um pouco mais para conseguir dar uma atenção mais individualizada para ele.
E se a gente conseguir manter a nossa base de clientes aumentando o ticket médio, para mim é um excelente plano de expansão. E que consiga gerar esse ecossistema que se tanto fala em relação às clínicas, os outros negócios. Esse ecossistema da área da saúde para fazer um negócio e impulsionar o outro. Isso. Isso é uma área boa. Isso é uma coisa legal que você tá fazendo. E essa é a parte importante. Você tem que olhar pro negócio e falar, cara, como é que eu faço ele crescer e gerar coisa? E sem mina. Uhum. Exatamente. Se a tua empresa depende só de você ou você é a pessoa mais importante da empresa, você, Tem um na grande minha problema. forma, você não tem uma empresa. Exatamente. Porque a partir do momento que você adoece ou precisa viajar ou fazer alguma coisa, tudo Você tem um para. problema. Já voltando nessa parte desse tema, eu tenho uma pergunta bem interessante aqui. Na sua opinião, quais são os mercados mais ascendentes? E se tem algum negócio nessa área que você tem vontade de abrir? Cara, tecnologia é uma coisa que brilha meus olhos, né? Porque você escala muito rápido. Você escala muito rápido. Eu tenho alguns investimentos em IA, tenho alguns investimentos em fintechs também. Mas assim, brilha meus olhos, mas eu tenho um pé atrás. Entendeu? Porque não é uma coisa que você escala muito bem. O que que é o grande boom que eu tô fazendo nos meus negócios? Recorrência. Hoje eu tô pegando empresas minhas que não são tão rentáveis e tô fazendo ela ter uma recorrência. Não vou te falar que tá dando certo ainda, porque foi só implementar ali, começamos a estudar em dezembro e tô desenvolvendo isso dentro do processo. Mas eu tenho grandes cases de amigos meus muito próximos, que até foi onde que a gente discute, né? Os network é onde que a gente discute essa parte, estão vendo com muito bons olhos. Oferta irresistível, produto tá bem desenhado, mas voltado para recorrência. Eu já trabalhei com recorrência anos atrás, foi muito bom. É mais cansativo, Lucas, porque demora, sabe, pra você construir a carteira. Mas depois que você constrói a carteira, você tem uma liberdade maior para o negócio acontecer. Você tem uma paz também, né? Cara, não é nem isso, é porque você cresce mais rápido. Uhum. Como você tem a recorrência, você consegue contar com aquele dinheiro ali todo mês para fazer o negócio crescer numa velocidade maior. E aí te gera um resultado muito maior a respeito disso. Entendeu? Então foi esses os pontos. Mas tem algum setor específico da parte de tecnologia que te brilha, de inteligência Cara, artificial? aí, eu vou até anotar um negócio que você falou aqui, que ó, isso é bom, vocês estão assistindo, já anota, quando você tem um insight, você para e anota. Cara, esse é um gatilho muito importante. E isso não é feio de forma alguma, porque se você não anotar, você não vai lembrar depois. Não tem como, não tem como. Eu sempre recomendo para todo mundo que tá perto de mim, pros meus amigos, colaboradores, a sempre ter um grupo no WhatsApp onde só você participa. E aí vai lá conversando com você mesmo. E coloca coisas para que você consiga lembrar no futuro. Então tá aí uma dica interessante. E na hora que você anota, querendo. Meu blog de notas deve ter, sei lá, 3.000 notas. Eu sempre vou anotando que eu falo, cara, isso aqui é uma sacada legal, eu vou colocar em prática. Eu te falo assim, um diferencial que eu tenho, eu não sou a melhor pessoa para estudar, mas eu sou a melhor pessoa para aplicar. Eu sou muito rápido. Eu chego num curso e falo, cara, o que eu preciso mexer aqui para esse negócio rodar? É isso? Vamos fazer. Implementa muito rápido, isso te gera resultado muito rápido, entendeu? Uhum. Faz sentido demais. No meu caso, eu sou muito chato e persistente com tudo. Eu não aceito derrota. Não aceito. Então, eu faço isso até dar certo. A Pantheon, por exemplo, foi minha terceira clínica. As duas primeiras, dor de cabeça absurda em outro setor, no setor de dermatologia. Eu lembro que você tinha clínica de dermato. Cara, difícil. Muito difícil, muito difícil. E hoje parece que tá dando as coisas dando certo, graças a Deus. Graças a Deus. Isso é uma coisa também que eu sempre gosto de deixar muito claro, assim, sabe? Que hoje eu consigo, e é uma coisa difícil. Isso que você falou faz todo sentido, do jovem ter mais esse ego, ainda mais com esses resultados. Onde eu consegui ter essa negativação do ego foi através da Seishonue, que é uma... Conheço. Você conhece? 403. Eu nasci na 403, pô. Não nasci aqui, a Seishonue aqui na 404. Ah, então... Do lado. Eu bebia água dentro da Seishonue quando eu brincava na rua. Ah, é? Desde moleque. É bizarro. Cara, eu digo que a Seishonue mudou minha vida. A Seishonue, quando apareceu, eu tava num momento de ruptura também. Tava nessa parte de Covid, empresas assim, com fluxo bem pequeno. Quase quebrei em alguns negócios. E, cara, quando o empresário tá quase nessa parte, tudo acaba para ele. Você deve ter passado por isso nessa parte de Covid. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser isso, você não consegue dormir direito. Não, olho piscando. É puxado, cara, é horrível. Você se sente horrível, porque assim, é um sinal de impotência, né? É isso. É porque assim, o superpoder do empresário é a equipe dele, a empresa dele e o dinheiro dele. Na hora que isso acaba, você fala assim, cara, eu vou ter... Não, eu lembro até hoje. Na pandemia eu completei 30 anos. Lucas, eu lembro que eu falei assim, eu completei 30 anos. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, que você tá falando muito sobre geração. Quantos anos você tem? Tô com 33. 33 anos. Eu faço 34 daqui a 2 semanas. Ah. Aí olha o que acontece. Aí foi muito engraçado. Eu lembro que eu completei 30 anos no meio da pandemia. Aí eu olhei assim e falei, cara, eu tô mais quebrado que quando eu tinha 20 anos.
Esse pra mim foi um mega choque. Eu falei assim, cara, eu tô endividado. Eu tenho... Que assim, uma coisa é você falar assim, eu não tenho nada. Outra coisa é você falar assim, eu tenho 5 milhões e meio de prejuízo nas costas. No meio da pandemia eu olhei e falei assim, a pandemia me ensinou uma coisa, lidar com problemas muito maiores do que eu. Eu lembro que eu li um livro do Donald Trump, que ele passa no meio da rua, né? Ele conta que ele fala assim, ele passou no meio da rua, eu tava entrando nos prédios mais bonitos de Nova York, se eu falei a memória que ele fala, e tinha um mendigo na rua. E ele aponta pra ele e fala assim, esse cara é mais rico do que eu. Porque ele devia não sei quantos bilhões, enfim, sei lá quanto que era. E eu falei, é a sensação que eu tenho. E realmente eu tava passando por uma situação muito difícil. Eu falei, cara, vai reerguer e vou fazer. E reergui. E o que acontece? Te dá uma resiliência maior, né? Com Você certeza. aprende a lidar. Por exemplo, hoje em dia, eu falava de R$1 milhão, eu enchia a boca. Hoje em dia eu falava, beleza, bora, qual que é o próximo passo? Cara, pra ser empresário você tem que ter estômago. Os desafios que você passa e tudo que você vive, cara, é complicado. Pra mim, uma coisa que me pega muito é saber que tem famílias e pessoas que dependem de mim e do meu sucesso. Então, se alguma coisa acontecer na empresa e que a empresa quebre, pessoas vão ficar na rua e sem nada por conta de mim. Então eu tenho que fazer isso, né, os meus negócios acontecerem, porque senão eu não viro. Isso. Não, isso é legal. E sobre a parte da Seixonoe, inclusive se você está assistindo, fica até o convite para poder conhecer lá na 400 eu acho que é 404, não é? 404? Uhum. E mudou minha vida. Eu tava com depressão, tinha perdido meu pai, inclusive, e foi um momento bem difícil para mim, e a Seixonoe me ajudou. E uma das principais frentes da Seixonoe é justamente negativar o nosso ego e entender que tudo que aquilo está acontecendo na sua vida também é fruto de uma manifestação divina. Então, eu, quando consegui ter essa concepção, parece que mudou uma chavinha e parece que todos os meus negócios fluíram, como nunca tinham fluído antes. Nunca. Tá quantos anos? Tô com 31. Os 30 isso acontece, né? Vai ser engraçado. Quando bate 30, parece que bate um verdade. tambor e vai tum, e as coisas começam a acontecer viram, mais tranquilo. É porque você deixa de ser ansioso. É. Parece que quando você deixa de ser ansioso, as coisas começam a rodar melhor, mas isso é legal. Isso é bacana mesmo. Iago, você já conquistou tanta coisa desde muito novo, né? Tem alguma coisa que você ainda quer conquistar? Você tem algum sonho de consumo, uma viagem, algo que você não tenha realizado ainda? Tem vários. Eu brinco que sonho você sempre vai construindo, né? Por exemplo, eu quero comprar minha Ferrari, eu não tive ainda, já tive Porsche, já tive outros carros legais, mas Ferrari é um carro que eu gosto, McLaren. Cara, eu quero ter um jato. Assim, conquistas. Vamos botar materiais, né? Uma casa, eu moro no Lago Sul, já é um bairro bem legal de Brasília, mas penso em morar numa casa melhor. E assim, vai sempre adaptando. Como eu viajo muito, a minha mente está sempre em expansão. Como exemplo, uma vez eu fui para Los Angeles e eu conheci um mega empresário de Los Angeles e ele me conheceu para ir pra uma fazenda. Eu nunca gostei de fazenda. Aí, não, vamos pra uma fazenda, o cara muito gente boa, super simpático, ele é a esposa dele. Aí eu falei assim, cara, vou. E assim, eu literalmente não gosto de fazenda, não é uma coisa que me apetece. Eu sou a galera do ar-condicionado. Mas nem fazendo gourmet? Não, mas assim, não é uma coisa que me apetece. Tipo assim, vamos pra cachoeira. Eu falo, legal, não é uma coisa que me apetece. Você fala assim, vamos pro mega do resort e tal. Eu gosto. Mas são gostos, eu respeito. E aí ele falou, não, vamos. Cara, eu cheguei na fazenda dele, eu fiquei encantado com a fazenda. Eu falei, meu Deus amado. Eu olhei e falei assim, cara, isso aqui é um estilo de vida que eu gostaria de ter, no sentido do que, assim, por exemplo, a dele, ele não é muito ligado em vinícola e tal, mas assim, eu falei, cara, o espaço desse aqui com uma vinícola legal, produzindo meu próprio vinho, é uma coisa que eu gostaria de ter na minha velhice, assim. Então, assim, eu tenho vários sonhos, né? Cara, eu tenho certeza que isso que você tá falando, internamente, eu acho difícil você produzir o vinho só pra você. Não, que eu vou vender, lógico. Eu vou vender, eu vou gerar a escala disso aqui. Lógico. Já tô montando uma parte do meu ecossistema, como é que eu vou fazer pra vender isso nas clínicas? Não, já tem um plano, já. Não, eu fui pra China, eu fui pra China, eu tive com um português, cara, o cara super bem sucedido em Portugal, ele montou uma vinícola, aí ele produz um vinho na França, em Champagne, um champanhe dele, e produz vinho também local em Portugal. Eu falei, é bom demais, eu chego lá, tá minhas Porschezinhas paradas, ele tem um monte de Porsche antiga, ele falou, tá lá parado, eu produzo meu vinho, se o cliente comprar bem, se o cliente não comprar, eu tô nem aí, entendeu? Eu bebo. Aí, ele passou, sempre ele foi pra feira, ele passou 5 dias bebendo vinho. Caramba. De boa, assim, um senhorzinho já trocando ideia, eu falei, cara, que coisa legal, isso é uma coisa que eu gostaria de ter. Ele vende, mas não precisa, né? É o que eu sempre falo assim, se você estudar o mercado de vinho, você fala que produzir vinho não é uma coisa extremamente lucrativa. Não é um bom negócio. Não sei que seja muito grande, é igual o gado. Você tem que ser muito grande para justificar e realmente ter um brand muito bem feito para você poder fazer. Mas é um negócio que no futuro eu quero ter. Eu tenho meus planos de presente, meu plano de futuro. Eu quero conquistar mais coisas na vida. Tem N coisas que eu quero conquistar. Mas bem materiais e bem familiares. Graças a Deus a minha vida espiritual e familiar é muito bem estabilizada. Não tenho dor de cabeça com isso. Mas bens materiais eu sempre adapto, né? Todo ano eu faço meu quadro sonhos.
Todo ano eu vou lá, coloco metas, o que eu preciso fazer para estar crescendo. Essa parte do mapa do sonho, para quem não conhece, funciona, pessoal. Coloca de um local que você consiga visualizar alguns objetivos, alguns goals. Eu coloco geralmente na tela do meu celular. Então, na tela do meu celular, eu coloco alguns gatilhos aqui de mapa dos sonhos. Um dos grandes... Ó, eu também tem um jatinho aqui para viajar. Bem legal. Esse meu mapa dos sonhos é um pouco diferente também, porque como eu sou casado, minha mulher enche o saco porque não tinha uma foto dela aí. Então, coloquei. A foto do jatinho, que era uma família, ela não gostou. Tem escritório, é bem legal. Um escritório grande, pelo que eu entendi, não é isso? É, exatamente. Essa parte de palestra. Dodge Ram que você gosta. Cara, eu falo de carros e pode soar um pouco tanto quanto hipócrita, mas eu tô com uma BMW e com um Volvo. Só que eu não tenho, foram aparecendo oportunidades assim pra mim que eu fui pegando. Tanto que eu tô vendendo os dois porque eu quero pegar um carro com uma caçamba maior. Eu acho mais interessante. Ah, você gosta? Meu querido, qual a melhor decisão que você já tomou nos seus negócios? Cara, uma boa pergunta. Melhor decisão que eu já tomei nos meus negócios, até um momento de reflexão assim. Cara, foi investir em pessoas e cursos. Eu posso dizer assim, sabe? Aprimorar. E não só achar que eu sou o dono da verdade. Quando você tem um nível de sucesso financeiro, eu tô falando disso de 10 anos atrás, acabou que eu achava, não, eu sei fazer tudo, as coisas estão dando certo e preciso fazer. E quando eu abri a cabeça, eu falei assim, cara, eu vou me profissionalizar e vou aprender com outras pessoas que têm resultado, isso me gerou um crescimento muito grande. E aí, naturalmente, eu fiz um investimento maior nisso. Bacana, excelente. Quais são os 3 empresários que você mais admira? Cara, eu gosto muito da visão do Roberto Justo, do João Adib e do Donald Trump. Tem algum motivo específico de cada um dos 3? Vamos pular. Cara, o Roberto, eu palestrei com ele em 2017. Tive a experiência de estar perto dele. E assim, a postura firme dele e o branding que ele faz e o processo como é que ele toca é algo legal. E ele sabe fazer uma coisa muito bem feita, que é um Media for Equity sobre a imagem dele. Isso eu acho bem interessante. O João Adib, ele tem um trabalho muito de vendedor, né? Daquela parte do vendedor raiz mesmo, né? Do spin selling ali mesmo, que faz aquele trabalho porta a porta e motiva a galera. Eu acho isso muito bacana a construção de equipe dele. E o Donald Trump, cara, ele pra mim foi um cara que eu acompanho ele há muito tempo. Antes de ser presidente, muito tempo antes. O jeito de negociar ele. Tem um livro dele que nem é um livro tão bom assim, mas é com Robert Kiyosaki, ele fala assim, nós queremos te ensinar a enriquecer. Você fala, mas eu não sabia que ele tinha feito um livro com Kiyosaki. Eu não vou lembrar exatamente o título do livro, não sei se é Nós Queremos Que Você Fique Rico ou é Nós Queremos Te Ensinar a Negociar. Eu acho que é Nós Queremos Que Você Fique Rico. É ele e o Robert Kiyosaki. É bem legal. E aí ele vai te ensinando a negociar, assim. Então ali foi onde que eu conheci a ter um acesso. Ele tinha aquele programa como se fosse o Aprendiz, né? Que ele fazia também, foi bem bacana. E eu gostei. E assim, o que eu gosto... E esse é melhor do que o Aprendiz, né? É melhor. Não, eu acho assim, o show business americano, né? Outra coisa. É outra história. É uma outra pegada comparado com o Brasil. Os 3 primeiros nomes, assim, que me vem à cabeça, eu gosto muito do Elon Musk, pela loucura dele de abrir negócios, de não pensar no que pode dar errado e ir contra tudo e contra todos e fazer acontecer. Até foguete da ré ele consegue. E tanto essa inspiração, ele é meio alucinado pelo Nikola Tesla também, que pra mim foi a mente mais brilhante que já pisou nesse mundo. O segundo nome que eu gosto muito é o Flávio Augusto, do Geração de Valor. Para mim é um dos maiores empresários brasileiros, não pelo faturamento que ele gera, mas sim pela ruptura que ele coloca na mente de várias pessoas. E ele também é um excelente comunicador. Eu acho que tem alguns empresários que são muito bons, só que na área de passar esse conhecimento eles acabam não conseguindo tanto. E o Flávio Augusto, ele é dono de uma oratória nota 1000, assim. A forma de enxergar negócio, a forma de enxergar pessoas, relacionamentos... Pra mim é supra-sumo. E tem um que poucas pessoas sabem, que eu admiro muito, que é um dos donos da One Doctor, que é o Marco Túlio Machado. Eu gosto muito dos 4. Mas o Marco Túlio tem uma história com ele, eu conheço ele já há 10 anos já, e a forma dele enxergar negócios eu nunca vi com nenhum outro empresário. Eu ando muito por aí, e a forma que ele faz de uma associação de Deus com negócio, com família, com processo, cara, é fantástico. E aí a gente vai pegando âmbitos diferentes. Um é em relação à parte do resultado financeiro, o segundo é muito mais sobre essa parte da comunicação e gerar prosperidade para as pessoas que o cercam,
E o terceiro é muito mais sobre propósito. Então, pegando essas três vertentes, assim, pra mim é uma coisa que me chama bastante atenção. E você Legal. tem três pessoas que você mais admira? Cara, tem, mas são pessoas assim, é que eu admiro tanta gente, cara, porque assim, por É. exemplo, quando eu converso com uma pessoa, eu falo assim, cara, essa pessoa ela tem um conhecimento que eu tenho, ela tem um jeito de falar que eu não tenho, e aí eu modelo aquilo ali, assim, né? Por exemplo, eu conheço muita gente, Lucas. Muito Aham. empresário grande, muita gente, por exemplo, mas eu admiro meu pai pelo que ele construiu junto com a minha mãe. Meu pai e minha Aham. mãe, mas não é aquela admiração de falar assim, ah, é porque meu pai e minha mãe. Não, pô, minha mãe veio sair de passar fome, meu pai é funcionário público da polícia, eles têm 3 apartamentos em Brasília e vivem uma vida tranquila. E Aham. eu admiro a simplicidade que eles conseguem construir na vida. Isso é um nível de admiração que eu tenho. Como eu também, cara, admiro às vezes um funcionário meu que com R$ 1.500 consegue sustentar 3 pessoas dentro de casa. É. Entende? Mas de nível de empresário, assim, dentro do negócio, eu sempre tento puxar o melhor de cada um. Um exemplo, o Flávio Augusto é um excelente marqueteiro. Ele sabe se posicionar como ninguém. A oratória dele é incrível. E ele é extremamente inteligente dentro do Uhum. processo do que ele vai construir. Por exemplo, o Massal, que é uma pessoa extremamente polêmica, que muita gente não gosta. Eu falo, cara, esse cara ele consegue criar comunidade como ninguém. Ele conseguiu passar o Paulo Vieira no sistema de ecossistema e comunidade, mas muito com muita força. Então assim, mas eu não gosto dele por isso. Eu falei, cara, pega o que ele tem de melhor. Não me É interessa. isso. Eu nunca gastei R$ 1 com o Paulo Massal. Nunca gastei É R$ 1 com isso. ele. Mas eu admiro a capacidade que ele tem de receber crítica e continuar firme. Cara, e ter esse filtro ele é muito importante, porque muitas pessoas, ainda mais no mundo que a gente está hoje tão polarizado, a gente acha que a gente não pode aprender nada com uma pessoa que seja extremamente negativa. Por exemplo, eu sou totalmente contra o PT e sou totalmente contra o Lula. Mas eu acho que o discurso populista dele A oratória dele é incrível. é fantástica. O jeito que ele consegue conversar com as massas é impressionante. Então Ele sempre consegue. tem. Cara, sempre tem alguma coisa que consegue aprender com A as oratória pessoas. dele, eu acho o Lula um dos maiores palestrantes, assim, eloquentes do mundo. O nível de oratória dele é um nível de convencimento que você faz uma pessoa intelectual achar que ela tá indo pro caminho errado. É bizarro isso. Que você olha assim e fala, cara, ele não é possível. Entende? E aí você já vê que essa disciplina. O pessoal fala, ele é um político. Eu falei, a oratória dele vem em primeiro lugar. Dá pra chamar um cara desse de burro? Nunca. Nunca, não dá. Da onde ele saiu até onde ele chegou, ele consegue, assim. E assim, mas ele faz pro mal, ele faz pro bem, não tô aqui pra jogar, né? Eu não concordo, nunca vou concordar com o que ele faz, que é. As pessoas falam assim, mas ele fez muito no primeiro governo dele. Eu falei, da onde tá em economia que você vai ver que ele não fez muita coisa, não. Ele lascou muita gente pra lá na frente parecer, porque a economia, ela tem um pequeno detalhe que você não sofre hoje. Se eu faço um discurso populista agora, eu vou sofrer daqui a 5 anos, 10 anos. Só se o seu país estiver muito ruim. Se o país estiver muito bom, eu vou sofrer muito tempo depois. Então tem esse detalhe. É tanto que, por exemplo, você vê a Argentina, o Javier Milei tá sendo totalmente impopular, demitindo gente, fazendo um monte de coisa. Igual o Donald Trump tá sendo lá com Elon Musk, tá fazendo um monte de coisa. Só que dói agora pro resultado vir depois. O político, ele tem um negócio, ele fica 4 anos no mandato. Então se ele faz alguma coisa que pras pessoas é muito bom agora, quem vai sofrer é o próximo. Então, esse é um problema da democracia, de ser de 4 em 4 anos, porque o cara é irresponsável pelos atos dele. Ele não sofre ali, né? Na minha concepção você tem 4 anos, você fez merda, você vai preso. Aí o cara acho que seria mais responsável nesse processo. E o Lula, ele é muito populista. Você escutar um discurso do Lula, não sei se você vai lembrar quando ele discutiu com o Bolsonaro a primeira vez, primeiro debate deles. Ele larga, o Bolsonaro faz um discurso, enfim, aí o Lula larga o panorama e fala, eu não vou falar aqui, eu vou falar pra você. Aí ele sai do palco e vai na frente. Eu falei, filho da mãe, velho. Os caras sabem Eu olhei e falei, manipular. que filho da mãe, esse cara é muito bom. Só que aquele negócio, o que ele tem pra ensinar é isso, o resto você descarta. Com certeza. Então, tudo na vida tem pessoas que a gente consegue sugar o que é mais importante. E tem pessoas que conseguiram ter muito sucesso. Então, alguma coisa essa pessoa fez que deu certo. Vale a pena a gente ter essa autoanálise. Uma outra pergunta, uma das últimas. Como é que você equilibra a sua vida pessoal com a sua rotina intensa de empresário? Super tranquilo. Você não tem dor de cabeça, não. Eu tenho meus momentos, assim, qual que é a grande questão? Existe o que eu posto, existe o que eu vivo e existe o que eu trabalho. Se você olhar meu Instagram, ele é muito trabalho. Por exemplo, ontem eu tava palestrando no evento da Lexo, hoje eu tô aqui com você, só que, eu fiquei em casa hoje de manhã. De manhã à tarde eu tava em casa, tranquilo, trabalhei de casa, tudo mais, fiz minhas reuniões de casa, então eu tenho uma vida tranquila. Amanhã, pra você ter ideia, eu tô olhando também na minha agenda, eu vou querer andar de wake à tarde. Então, eu consigo fazer isso. Só que no meu Instagram, na minha vida, quem olha, que é aquele negócio. O Instagram, as pessoas não entendem que elas não precisam postar tudo. Elas precisam mostrar o que tem interesse em mostrar. Então, eu vou pegar e vou postar o que é interessante. Então, por exemplo, eu vou sair daqui, eu tenho um evento depois daqui. Vai estar lá no Stories, postando a respeito do evento. Mas, às vezes eu não faço nada. Às vezes eu posto outra coisa. Então, você vai conseguindo agendar isso, as pessoas vão vendo. E você tem que saber assim, mais do que muito tempo é tempo de qualidade. Você dá um tempo de qualidade pra sua família, é diferente de você ficar muito tempo com ela. O que adianta você ficar muito tempo assim? Não adianta nada. Não dá. Entendeu?
Quais são os hábitos e rotinas que você julga que contribuíram para o seu sucesso? Cara, no colégio eu não gostava de estudar. Ao longo da vida eu aprendi a gostar de estudar. Leitura, network, tá nos lugares certos e principalmente aprender com quem já fez. Eu acho que são as 4 coisas aí que mudou bastante o jogo. Para mim, o que eu enxergo como ponto de vista do Lucas mesmo, primeiro é Deus. Deus realmente foi o grande virada, uma Aprender com quem conexão. já fez. Aprender com quem já fez. Um segundo pilar também é que o seu corpo ele precisa estar vibrando na mesma intensidade que o seu cérebro. Então, se você tem um corpo que é mole, que é preguiçoso, não vai conseguir acompanhar a sua mente. Então, a academia ela precisa ser regra. Uma boa alimentação precisa ser regra. Se você tem, por exemplo, uma Ferrari, você não vai abastecer com etanol num posto de combustível que você não confia. Você vai colocar a melhor gasolina de todas. Então, nesse princípio, o teu corpo é como se fosse a tua Ferrari. É um dispositivo fantástico. E se você não nutre ele com boas coisas, você não consegue virar na mesma intensidade que a sua mente vibra. E a última pergunta para que a gente consiga fechar, meu amigo. Tem alguma história de transformação que você já tenha presenciado, assim, que você mais tenha gostado, assim, que tenha te marcado? De algum colaborador seu, de alguma empresa? Eu vi muitas. Cara, já assim, a história que tem nada a ver assim, com o que eu trabalho, eu não trabalho com isso, mas assim. Eu lembro até hoje, sabe o Evandro Viana, da Rinode? Esse nome não é familiar. Ele foi o número 1 da Rinode durante muito tempo. Eu lembro até hoje, uma vez eu tava palestrando, e aí, óbvio, eu conheço muita gente, na época que a Rinode tinha acabado de virar multinível, assim, muita gente veio me oferecer. E eu lembro do Evandro Viana passando com a pastinha. Cara, a pasta da Rinode não era ruim, não. Era péssima. Era aquela que você abria e fazia... Sabe? Que abre assim? Os perfumes pareciam canetinha. Aí ele borrifava nas pessoas e falava assim, cara, esse perfume é igualzinho tal. Aí eu... Não, velho. Aí ele olhava a minha cara, é sim, e tudo mais. E a convicção dele era algo... Eu lembro até hoje. Eu olhei pro lado e falei assim, esse cara vai bombar. E a Rinode, assim, a gente fala da Rinode hoje, que ela se tornou a maior franquia do Brasil e outras coisas que ela teve. Na época ela era nada. Tipo, nada. E o cara deu aquela rampagem, assim, que ele foi, assim, sem entender. A Rinode foi criando cargos pra ele. Foi criando cargos pra ele crescer. E agora a pessoa que você admira começou, eu não tenho um contato ele como pessoa pra dizer como é que é no dia a dia, mas eu lembro exatamente dessa cena. Então eu acompanhei aquele crescimento ali e eu falei, cara, olha que legal. E ele chegou no top, tanto que a Rinode chegou a dar um carro pra ele, né? Deu uma Lamborghini pra ele, né? Caramba. Ele ganhou posso estar errado, mas eu acho que foi um Fluencer. Depois foi uma SLK 250. Aí ganhou uma Evoque. Aí ele comprou um Corvette, que aí foi do bolso dele, e aí, assim, a Lamborghini foi bem assim, ele foi batendo os níveis, e a empresa assim, ele bateu o nível, ele não tem mais nível. Cria o próximo nível, tipo, um nível absurdo, era tipo, ele tinha que crescer o dobro, ele ia crescer e batia. Nossa. Aí, não, agora vamos criar mais um. Aí eu lembro que era assim, era, sei lá, Imperial, sei lá qual eram os nomes, aí tinha um que era Titã, cara, o Titã, ele tinha que crescer não sei quantas, era muito difícil. O cara foi lá e bateu, a Rinode foi e deu uma Lamborghini pra ele. Tanto que eu acho que até hoje, na Rinode, não tem mais nenhum Titã. Acho que ninguém nunca conseguiu fazer o que o cara fez. Aí, Iago, você gosta da Rinode? Não é esse o mérito, é a história, sabe? Você vê o cara que ele tava lá embaixo e ele cresceu e transformou, assim. Eu vi aquilo acontecendo meio de perto ali, porque eu palestrava muito pra dar uma palestra pra outras empresas do mercado, e eu olhei e falei, cara, que legal. Isso aí foi um crescimento bem legal. Uma maravilha. Meu amigo, muito bom ter você aqui, foi um prazer, acho que foi um conteúdo de muita qualidade. E se você puder dar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo aqui agora e tem essa vontade de virar empresário, qual é o primeiro passo que você iria sugerir para ela? Cara, vou te passar 3 livros que eu li que mudou minha vida, que é um pouco clichê, todo mundo fala, mas você nunca leu, né? Porque comprar o livro e não ler não serve para nada. 3 livros que mudaram a minha vida. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sabia. Esse é a literatura base daqui da Neuro. Eu já li mais de 24 vezes. É muito bom. Segredos da Mente Milionária. Ele vai te ensinar a pensar grande. Isso aí vai te ajudar bastante. T. Harv Eker, eu já tive com ele, é um cara fenomenal. E o último deles, que também eu acho que vai te ajudar bastante, é Pai Rico, Pai Pobre. Cara, eu sabia que você ia falar esses 3, sabia? Esses livros também são assim, começou a querer empreender, você tem que ler. Por quê? O empreendedorismo ele tem que estar dentro da tua cabeça. Se ele não estiver dentro da tua cabeça, não vai ajudar. Iago, mas todo mundo fala isso. Todo mundo fala e você não lê. Você tem que sentar a bunda e ler. Aí tem mais milhares de livros, eu já li muitos livros, mas esses 3 são bem bacanas. Agora livro pra você que é legal, que também que é do marketing, e você vai gostar bastante, chama Oportunidades Disfarçadas. Essa eu nunca vi. Já leu? Não. A capa dele é um limão. É bem legal. Ele conta a história da Sony, da Coca-Cola, só que ele conta de um jeito diferente.
E é bem legal. Você lê o livro assim, você fala, cara, que sacada legal. Se eu puder indicar 3 livros, seriam exatamente os mesmos do Iago. Inclusive, toda vez que a pessoa começa aqui na Neuron, a primeira literatura que eu recomendo, eu sou fã do Dale número 1, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O poder que tem esse livro é fantástico. O do T. Harv Eker, Segredo de uma Mente Milionária, é muito bom também. E tem um outro também que vale a pena sobre... que fala um pouco sobre também o que você falou aqui hoje, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Muito bom. Que você fala de 20% para poder guardar, ele é um pouquinho mais contido, ele fala de 10%. Mas ele fala também como você consegue enriquecer, não mais com renda passiva, sobre negócio. Aqui a gente tá no Brasil, né? No Brasil tem que tirar 8% de inflação. A gente fala 20% dá pra reguardar. Verdade, é verdade, é verdade. Mas é bom, o Monge Executivo é muito bom também. Tem livros bem legais. E assim, o empreender você tem que estar dentro da tua cabeça, porque ninguém vai te cobrar. A parte mais difícil de empreender é que ninguém te cobra. É você com você mesmo. Entendeu? É igual a academia. E talvez essa cobrança seja a mais pesada de todas, né? Se tivesse alguém cobrando, seria mais fácil. A maior cobrança é o seu extrato bancário. É. Você entender que seu extrato bancário, na hora que você olha pra ele, você tem orgulho, ou... é soberano. Meu amigo, muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui no nosso podcast. Obrigado, eu te agradeço.